Paz do Senhor, irmãos. Como é bom a gente estar aqui na presença de Deus, gravando mais esse vídeo, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar em cada coração. Essa mensagem que Deus me deu está falando também muito comigo. Eu louvo a Deus por essa semana que nós tivemos. Graças a Deus que nossos irmãos todos estão na presença de Deus com vitória e buscando a Deus. Louvo a Deus pelos aqueles líderes que não estão olhando para a dificuldade, né, mas estão com seu coração aberto para a palavra de Deus, querendo ver as pessoas salvas. Isso nos deixa alegre. E também quero falar que nós já fomos na igreja, o apóstolo Manuel com o pastor Ronaldo, deram lá uma marcada lá na igreja. Eu creio que essa semana cada vez mais vai ser melhor para que todos possam estar na igreja. Nós vamos ter que cumprir todas as regras, chegar, lavar a mão e passar álcool, aquele negócio todo, e usar máscara. Vamos fazer direitinho, irmão. E na segunda-feira já vai começar o culto dos adolescentes, que tem condições. Eu aviso para os irmãos, se na terça já pode começar pelo menos à noite, sem grupo já em oração. Lá vai dar uns 116, com nossos músicos, ninguém pode ficar assim tumultuado na frente. Aqueles que levarem as pessoas para orar, né, vão ter que ficar longe um do outro. Isso logo está passando. Eu creio que nós já estamos no começo da nossa vitória. Então, na sexta-feira eu quero fazer um culto só para liderança, tá? Na sexta, a gente faz uma reunião, a gente tira um momento para orar, e levando a palavra de Deus, para a gente estar lá também se confraternizando, né? E aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer os nossos cultos, como é que vai poder fazer a partir de, talvez vai ser cada noite um grupo, né? Fazendo das senhoras, fazendo dos senhores, dos jovens. Vamos fazer da liderança. E eu estou um pouco preocupada com as senhoras mais velhas, que diz que não estão podendo ir, como eu falei. A gente bota a nossa máscara e vamos enfrentar todas as dificuldades. Eu creio que quem já teve que ter esses vírus já passou por ele, já venceram. Eu vejo as nossas crianças foi guardada por Deus, né? Então, a nossa igreja teve um pacto, uma aliança, e Deus mostrou a sua fidelidade, até com aqueles irmãos que tiveram que passar por uma luta muito grande, mas que viram a sua vitória. Então, louva a Deus mesmo, estou muito feliz, né, de ver os nossos irmãos. Aqueles que podem estão reunindo com aqueles irmãos, levando a palavra de Deus. É isso que temos que fazer nesse momento difícil, que as pessoas todas estão precisando de Deus. Ainda continua, irmão, ainda numa luta, né, de ver aqui em casa, meus filhos tiveram muita, assim, pressão de pessoas doentes, ajudando, e tiveram algum probleminha no estômago, né? Eu estou fazendo de tudo, não estou nem saindo para canto nenhum. O apóstolo Helder veio aqui ontem, né? Está até querendo fazer uma reunião para casal, né? Não sei como é que os irmãos fazem, até vendo aqueles que têm carro, vão com aqueles que não têm, para a gente estar se reunindo, fazendo uma brincadeira lá no Zered, mais ou menos assim. Então, nós estamos bolando, olha, hoje o apóstolo ali foi lá para a Central fazer um culto também, só com a liderança dele, assim, com a liderança
né, de célula, de assim a gente vai fazer na sexta-feira. Já fica certo dessa sexta-feira a gente se reunir com a liderança. Está todo lugar marcado, chega e pega um lugarzinho para você, vai ser muito abençoado. O apóstolo Aldo pensou em fazer de casar, mas de casar está descartado enquanto a gente não puder ter um número, né, de pessoas na igreja. Então, vamos continuar orando, vamos continuar confiando em Deus, vamos continuar firmes, irmãos. Quantos irmãos se desviaram, fazendo todas as coisas que desagradam a Deus, num momento tão difícil da nossa vida. Então, eu louvo a Deus, hoje eu creio que esses dias dos namorados, a melhor coisa é a gente festejar, a gente com nosso namorado, que é Jesus Cristo. De nunca deixar, nunca abandonar, está sempre na rocha que é Jesus. Peça a todos os irmãos que veja que aquele irmão que não tem celular, fique todo mundo junto, assim, se junte, um grupo, outro grupo, para a gente celebrar a Deus. E aqueles que estão dispersos, que estão longe, que não se comunicam mais, né? Irmão, você vai ver uma palavra hoje, como Deus quer a sua liderança. Deus, ele não promete para a liderança um caminho fácil. Deus não promete isso. Deus promete para que a gente possa vencer os obstáculos e a dificuldade, entendeu? Deus não chamou para a liderança nenhum covarde. Inclusive, Deus é bem claro que diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, né? Por quê? Os medrosos, aqueles que têm medo de não enfrentar todas as dificuldades, vão perecer. E ontem eu estou estudando, né, sobre o final dos tempos, e a gente for bem pensar, tudo está acontecendo dentro da palavra de Deus. Por isso, vamos se levantar. E hoje você vai ver uma palavra que, com certeza, né, Deus vai falar no fundo do teu coração, vai levantar de você um líder, uma pessoa apaixonada por Deus, porque, irmão, nós somos milagres de Deus. A gente vê que pessoas que estavam em hospital morreram, pessoas que, né, ficaram doentes, se agravaram e acabaram falecendo. Nós tivemos a ação de Deus. Ainda hoje mesmo aqui em casa eu estava falando. Isso tudo que está acontecendo é para a gente se aproximar mais de Deus. Aquelas pessoas que estão se afastando de Deus não vão estar dentro da profecia, não vão estar vigilantes e vão acabar tendo o número da besta. As facilidades vão entrar e as pessoas vão acabar, né, indo para o inferno. Essa é que eu vejo hoje. Aqueles que não têm Deus, a vida já é um inferno. A gente vê hoje, andar com essa máscara é a pior coisa que tem, entendeu? É por isso até que eu evito mais, porque eu não suporto. Para mim isso é um sufoco, entendeu, irmãos? Então, eu quero que nessa noite, né, eu fiquei muito feliz de ver os irmãos na quarta-feira mandando todos os irmãos que se reuniram em cada grupo, né, de célula, cada um que se reuniu mandou assim as fotos. A gente fica feliz de ver os irmãos se reunindo. Então, hoje Deus me deu uma palavra, né, aqui em Isaías, capítulo 45. Deus está falando aqui de um líder, né, de como Deus, ele chama líderes, de como Deus quebra toda a dificuldade de um líder.
de como Deus dá visão para um líder, de como Deus pega na mão de um líder, de como Deus prospera um líder que confia nele, né? E se você ver bem aqui dentro da Bíblia, você não vai ver, irmãos, nenhum, mas nenhum mesmo, líder que Deus tenha chamado que não fosse corajoso. Tanto faz homens como mulher. A Maria, a gente vê Maria, né, ela não desistiu da missão que Deus deu para ela, né, de levar Jesus até a morte. E ela levou como um homem. Era uma mulher que foi escolhida por Deus, corajosa. Eu vejo todos aqueles que enfrentaram o Egito, era o Jordão que passaram e que foram hoje exemplo para nós como mais que vencedor. Então, aqui em Isaías capítulo 45, abra sua Bíblia, 45, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e a riqueza encoberta, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus, preste atenção, o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saibas até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Preste atenção. Quando eu pedi uma palavra para Deus, eu tenho meditado muito sobre a atitude de cada servo da nossa igreja. Eu tenho visto os corajosos e tenho visto os que se acovardaram. Eu fico pensando, diante de uma epidemia dessa, quantas pessoas olharam para a dificuldade e não olharam para Jesus. E Deus provando a sua fidelidade. Irmãos, se você quer ser um homem usado por Deus, se você quer ser um rei, porque Deus diz que aqueles que são pastores, aqueles que são profetas, aqueles que são apóstolos, aqueles que têm um chamado por Deus, e há na vida deles uma unção. Há na vida deles, como diz aqui a palavra de Deus, uma unção, como assim como Deus ungiu a Ciro. Veja aqui no capítulo
46, bem no finalzinho de 46 do livro de Isaías. Deus diz assim, versículo 26. Quem confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros, que digo a Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas eu as levantarei. Oh, glória! Irmão, preste atenção para esta palavra e creia na palavra de Deus. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele nunca vai mudar e Ele nunca vai abrir mão da sua palavra. Ele só quer que cada um de nós, seus pastores, seus líderes, creiam naquilo que Ele fala. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, vou citar esses dois líderes. Assim Deus é com cada um de nós que se coloca como rei. O reino que eu estou falando não é aquele reino que você, desde criança, aprendeu, que é um reizinho sentado com uma coroa e pessoas abanando, não é nada disso. Quando Deus está falando aqui desse reinado, Ele diz, né, que eles serão edificados e quanto à sua ruína eu as levantarei e digo, a profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo a Sírio, ele é meu pastor. Veja bem que Deus está falando aqui de autoridade. E cumprirá tudo que me apraz. Aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para cada um da sua liderança. Daquele que Deus chamou para reinar. Não interessa quem você foi ou quem você é, interessa que Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. É isso que Ele está dizendo aqui na sua palavra, né? Que digo também, de Jerusalém, será edificada, do templo será fundado. Então, Deus está falando aqui, né, de pessoas irmãos que ele já tem um chamado. E interessante você ver aqui que ele diz, eu tomo pela mão. Você vê quantos pastores desistem, quantos pastores fazem tanta bobagem. Irmão, eu não tô julgando lá de fora. A Bíblia diz que os de dentro nós julgamos, de fora quem julga é Deus. Entendeu? E o julgamento que nós devemos fazer são julgamento, né, que nós mesmos devemos nos julgar nós mesmos para ver que tipo de liderança, né, nós estamos enfrentando, nós estamos sendo capacitados por Deus para enfrentar todas essas guerras que tem vindo na nossa frente, né? Ele diz, eu te pego pela mão direita. Agora veja, para que Deus nos pega? Para abater as nações ante a sua face. Será que você está deixando Deus erguer a sua mão? Olhando para o mundo difícil, o mundo complicado, o mundo em trevas, para que a gente possa realmente, né, ganhar uma nação para o Senhor Jesus e levar, não é, irmão, de qualquer jeito, homens e mulheres preparados para a volta do Senhor Jesus. Ele diz, as nações ante a sua face, a face de Deus. É isso que o mundo está precisando, os pastores ter coragem, a liderança ter coragem. Entendeu? Mas muitos pensam que qualquer coisa pode, que aqui tem.
e fica dando legalidade para Satanás. Como Deus pode confiar em nós o reino para ganhar nações para o Senhor Jesus. Entendeu, irmãos? Eu disse que hoje eu não ia chorar, mas já estou chorando. Para discernir, né? Ele diz aqui, para distingir os lombos do rei. O lombo é essa parte que nós temos aqui. Quem são os reis que Deus está falando na sua palavra? São justamente os pastores, os líderes que estão na frente de um povo. Deus diz que a gente possa, né, discernir, a gente possa ajudar aquele rei a ser um representante de Deus aqui na terra. E a gente vê que na igreja de Deus, muitos só fazem se a gente tiver no pé para fazer. Mas eu sei que quando eu falo isso, muitos não gostam. Mas nós temos que ser verdadeiro, entendeu? Veja bem. Aí ele diz, para abrir diante dele as portas. Para abrir diante dele as portas. Quais são essas portas? São a dificuldade de uma pessoa reinar para Deus. Nós temos que ter pessoas, né, ali que estão cingindo nossos ombros. Pessoas que estão dando cobertura para os seus apóstolos, para os seus pastores. Pessoa que realmente estão disposta, né, a abrir as portas. Nós vamos encontrar muitas portas fechadas, muitas portas, como diz a Bíblia, de bronze, de ferro, né? Mas que nós estamos dispostos a enfrentar com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra, né? A ajudar o nosso reis, as pessoas que estão ungidas com a autoridade de Deus. No lugar da gente estar falando mal, a gente tem que estar cingindo o lombo delas. Com as nossas orações. Veja que Deus, ele diz que são essas pessoas que Deus vai poder, através dela, abrir as portas, né? Pessoas corajosas, pessoas que têm, né, um chamado diante de Deus. E ele diz que não se fecharão. E Deus está dizendo, a porta que eu abro, com a unção de Deus, com a unidade de Deus, do meu ungido, o diabo não tem poder de fechar. Mas é muito sério isso. Nós estamos num país que até eu dizer que a gente tinha liberdade de expressão, liberdade de escolha. Hoje a gente está meio tolhido. E isso é bíblico. A Bíblia diz que no final dos tempos vai aparecer autoridades que vão impor sobre nossas vidas, impor sobre o governo. E a gente tem que estar em alerta. Eu creio que quando chegar uma dificuldade tal, Deus vem pegar a sua igreja, vem buscar a sua igreja. Então aqui, aí veja bem, as portas que não se fecharão. Então não tem porta, né? Quando nós estamos sim, com nossos lombos cingidos, com a presença de pessoas que estão realmente vendo como pessoas que estão ali em nome do Senhor Jesus para reinar, né? Nessa busca, nessa entrega, né? O que é que Deus continua falando? Ele diz assim, eu irei diante de ti
Endireitarei os caminhos tortuosos. De mão dada, com a unção, com os lombos cingidos, e Deus endireitando os caminhos tortuosos. E hoje, quantos caminhos tortuosos nós precisamos, no poder de Deus, com o nome do Senhor Jesus, endireitar o caminho que Deus nos ensina a levar essas pessoas na santidade, no poder do Espírito Santo até Deus. E ele diz: e quebrarei as portas de bronze. Deus está dizendo, não tem nada que eu não possa fazer. Muitos acham tanta dificuldade, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu não posso. Olha aí, irmãos, veja bem. Tudo Deus diz, olha, endireitarei os caminhos. Se nós se colocarmos diante de Deus, na presença de Deus, Senhor, usa-me. A mão do Senhor está sobre a nossa mão. E Ele vai quebrando as barreiras, dificuldade. Pode ser qual for, até as portas de bronze. Todo irmão, em qualquer dificuldade. E despedaçarei as trancas de ferro. Não fica nada para Satanás, nós não temos que deixar nada para o diabo. Aqui o Senhor está nos dando uma visão. Quando Ele falou aqui, nessa unção de Sírio, quando Ele foi ungir Sírio, quando Ele nos unge, Ele fala a mesma coisa. E você vê aqui no versículo 28 do 44, Ele diz, que digo a Sírio, Ele é o meu pastor. Presta atenção. Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Será que esses que Deus tem chamado têm sido realmente esse pastor? Ou você só vai por empolgação? Ou você só faz se outro fazer? Que digo também de Jerusalém, terra do nosso Deus. Será edificada. Esse é o propósito que Deus quer nos usar. Edificada, e do templo será fundado. Olha a nossa responsabilidade. Irmão, Deus falou muito comigo. A gente vê que na casa de Deus é tão muita gente, mas poucos têm se levantado. E quando se levantam, eles não têm, olha agora, nessa enfermidade. Irmão, Deus me usou tanto, que veio coisa na minha vida. Quando a gente tiver todo mundo na igreja, eu vou contar o testemunho de que numa epidemia dessa, o que Deus fez na minha vida. Era para me ver Deus mesmo. Eu não me acovardei nem um instante. Eu não fiquei com medo. Não me pergunte, pastora, a senhora usava máscara, a senhora fazia? Não. Quando eu tinha que abraçar o irmão, podia ser o mais doente, eu abraçava. Porque eu sabia que Deus estava ali para libertar. E Deus estava seguro nas minhas mãos. Olha agora a gente direitando o ar-condicionado. Senhor, faz com que esses ar-condicionados fiquem tão bom. Graças a Deus,
né? O Gledson veio para fazer, ajeitar os nossos ar-condicionado, que já passou tanta gente, ninguém nunca conseguia. A gente sabe que um ar-condicionado desse não é coisa para 3 mil reais, irmão. É caro. É para 12, 13 mil reais. Talvez até mais. Entendeu? Há uma unção nos pastores. Há uma unção no chamado de Deus. E eu vejo quantos irmãos, quantos estão dentro de casa, parece assim, que a família é um desmancha-prazer. Não se levantam para fazer nada, absolutamente nada para Deus. Eu fico perguntando, né? Cadê a unção de Deus na vida dessas pessoas? Deixe marcado na sua Bíblia. Vamos aqui para o livro de Josué. Josué. Você vai ver aqui 2 líderes. Que quando a gente sabe que Josué, ele é o sucessor de Moisés. Moisés preparou Josué como líder. Mas Josué tinha Moisés como uma figura de Deus. Você quer ver aqui? Vamos primeiro ler Josué 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, servidor de Moisés. Ele era servidor de quem? De Deus. Mas por que ele falou que ele era servidor de Moisés? Porque os lombos de Moisés eram restaurados, eram cobertos por Josué, guerreiro. E a palavra de Deus dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Veja como Deus não chama líder qualquer. Deus chama homem cingido, preparado para uma guerra, uma batalha. Se não fosse assim, ele não dava as ordens que ele vai dar agora, nós vamos ver para Josué. Meu servo é morto, dispõe-te agora, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, vamos ver os 2. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Agora, passa este Jordão. Jordão, não, você pensa, são as dificuldades das nossas vidas. Só olha, Josué, tu vai passar o teu Jordão. Quem é um líder que não passa no seu Jordão, vive aí murmurando, vive se queixando, olha, só para dificuldade, esse não está preparado. Por isso que Deus disse, olha, meu servo morreu, agora tu vais ficar no lugar dele, mas tu vai passar primeiro pelo Jordão, pela dificuldade. Preste atenção. Tu e todo este povo, temos que amostrar ao povo que nem tudo, todo mundo pensa, agora aceito Jesus, não tenho mais dificuldade. É mentira do diabo. Irmão, quem aceita Jesus é mais que vencedor em todas as lutas, mas ele vai passar pelo Jordão, só que ele vai passar como vencedor. Você não vê aqueles que realmente estão buscando em Deus, aqueles que têm fé em Deus, confiam em Deus e faz a obra de Deus, esses são mais que vencedores. Aí ele diz, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, leva um povo, tu passa também, que eu quero dar, né, aos filhos de Israel. Filhos de Israel são os filhos de Deus. Deus diz, vocês vão passar o Jordão, eu vou dar para ti, para o povo, mas passa o Jordão. É isso que muitos líderes não querem fazer, se acovardam. Versículo 3, Josué 1:3. Todo lugar
em que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado como prometi a Moisés, sucessor de Moisés. Tu vai passar o Jordão, tu vai levar um povo, e aonde pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Se não passar a planta dos pés, como Deus vai te dar se tu não ter uma visão, né? Ele diz, assim como eu dei para Moisés, aquilo que como eu prometi para Moisés, assim tu vais herdar. Hoje, quando nós andamos aí pelos Jurunas, pela onde Deus nos mandar, pelos Herédios, por onde Deus mandar, a gente logo diz, essa terra é do Senhor Jesus. O que é que você está dizendo? Não é da boca para fora. Nós vamos conquistar a terra. Nós vamos herdar essa terra. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Deus diz, olha, aonde pisar a planta dos teus pés, preste atenção. Ele lá deu as características onde ele poderia pisar. Assim Deus faz conosco. Mas Deus estava dizendo, olha, tem visão aonde tu pisas e toma posse. Irmão, tem muito crente dentro da igreja que não é salvo, não tem paixão por Deus. Agora mesmo eu vi isso. Pessoas que moravam perto da outra, era como se intocaram com medo de morrer. Teve algumas pessoas que estão fazendo crítica de uma cantora gospel que morreu. Um dia todos nós vamos ter que morrer, o próprio Jesus morreu. Entendeu? Quando chegar a nossa hora, nós vamos, né? Nós vamos para o Senhor, nós não vamos morrer eternamente. Dessa terra, graças a Deus. Mas nós vamos viver, um dia todo mundo vai. É muito triste, porque Deus não fez a morte. A morte veio para que a gente pudesse ter uma vida na presença de Deus. Entendeu, irmãos? Então Deus diz, olha, tu tens o teu limite, vai na minha força que eu vou te dar o poder, né? Mas tu tem que pisar, tu tens que ter visão, tu tens que querer. Deus está falando, se tu não pisar, tu não fizer evangelismo, não tem nada para ti. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Irmão, isso é que promessa. Quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós temos visão, quando nós temos um povo para entregar para Deus, Deus diz, tu és um rei. Tu vai reinar, eu vou quebrar as portas da dificuldade que aparecer diante de ti, da tua vida, todos os dias da tua vida. Ele diz, preste atenção, versículo 5, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Quantos crentes desamparados? Não são dizimistas, não tem parte com Deus, acha que sabe muito, quer ensinar, mas não se levanta para levar uma palavra para alguém que está precisando, uma palavra, a mostrar o rei, para ele dizer, eu tenho um reinado, eu tenho aonde pisar, os meus pés diante de Deus. Preste atenção, irmão. Mas aí Deus faz aqui, né, uma parada. E assim Deus fala com toda a liderança. Quem quer ser líder tem que ser um Josué, um Moisés. Ele diz, ser forte. Ser forte. Forte não é a força do homem, não. É a força de Deus.
ser forte e corajoso. Covarde não tem parte com Deus. Covarde não irão reinar. Covarde não tem porta de bronze, tranca de ferro. Não tem nada que possa sair da vida dele. Deus nos chamou para ser um representante de Deus aqui na terra, por isso que Ele nos cinge. Você vê quantas pessoas são consagradas a pastor, depois entregam porque são covardes. Não consegue ter uma visão de Deus. Acha que é só ir para a igreja e pregar. É fazer aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Aqui é pisar com os pés de Deus e tomar posse. Porque tu, Deus está falando, é tu que vai decidir. Porque tu farás este povo herdar a terra. Tu, aquele que pisa, aquele que quebra, aquele que anda de mão dada com Deus, aquele que é cingido, aquele que passa o Jordão, que sob juramento prometia dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tão somente ser forte. Irmão, preste atenção para esta palavra. Você medroso. Eu vi quantas pessoas estão dentro da igreja com medo. Se eu for contar tudo o que aconteceu para que eu fosse impedida de ajudar as pessoas, você ia ficar de boca aberta. Então somente ser forte, muito corajoso, muito corajoso. Eu vejo as irmãs caso, parece que os Deus dela passa a ser o marido, não tem mais tempo para Deus. É impressionante. Não tira um dia para evangelizar. Como Deus vai abençoar uma família dessa, se ela não tem parte com Deus? Como Deus pode abençoar uma mulher que tem capacidade e não faz nada para Deus? Só pensa em ter as coisas deste mundo, irmão. Tudo que você construir neste mundo vai ficar, Deus te dá por acréscimo. Mas o que você construir no reino dos céus, isso vai ser eterno na tua vida. Ele diz, prometi a dar ao vosso pai, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A lei de Deus. Deus veio trazer, muita gente diz agora, Deus tirou a lei. Nós vivemos na graça. Você sabe que a graça é muito mais do que a lei? Porque quem vive na graça, preste atenção, quem vive na graça mata o seu irmão? Não, não mata, porque ele tem Jesus. Quem vive na graça adultera? Não, ele tem Jesus. Quem vive na graça vive falando mal das suas autoridades? Não, ele tem Jesus. Ele está na graça de Deus. Ele está levado pela graça de Deus, cheio do Espírito Santo, com visão. Entendeu, irmãos? Ele diz, dela, meu servo Moisés te ordenou. Porque Moisés foi o porta-voz de Deus nesta terra. E nós somos porta-voz. Por isso que nós temos que ser ousados. Pastor que passa a mão e na vida das ovelhas que vivem em prostituição, nessas coisas, e não toma uma atitude. A palavra de Deus diz assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de vós. Viste que te esquecesse da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Você sabe o que é isso, irmão? É aquele sacerdote que tudo pode, para não perder as ovelhinhas rebeldes. E sabe por que quiseram a cabeça de João Batista? Porque ele falava raça
de víbora, sepultura caiada. O que é sepultura caiada? É aquela sepultura que você vê linda por fora, mas por dentro só coisa podre. Quantos crentes, olha, irmão, pessoas dentro da igreja que me chamavam de madrugada para orar. Pessoas que a gente botou o joelho no chão, altas horas da noite. E essas pessoas hoje estão tudo andando de biquíni por aí, tudo em praia. Cadê que decidiram? Não, eu vou ganhar alma, sai até para ganhar. Como é que Deus vai dar alma? É isso que Deus está dizendo, se tu é um fraco. Se tu não consegue passar o teu Jordão, se tu não consegue vencer, se tu não pisa, né, no campo de Deus, para ganhar as batalhas, se tu não tem uma visão, se tu não anda de mão dada comigo, aí vem a bênção. Ele diz assim mesmo: dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Todo crente pode ser, irmão, eu tenho isso dentro da nossa igreja, vocês sabem disso. Todo crente que entra para decidir fazer a vontade de Deus, a gente vê que as coisas que suprem a nossa necessidade não falta para eles. Deus vai suprindo a sua necessidade. Ele diz: nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Não te desvia. Qualquer caminho leva a Deus. O que é que tem? Tudo pode. Hoje nós estamos num mundo, né, que a escolha é do homem. Hoje nós estamos num mundo em que quer que ter uma jovem, né? Quer que ter uma jovem cair, quer que ter uma jovem ficar, quer que ter uma jovem adulterar, quer que ter uma jovem ver pornografia. Quer que ter um homem, não, ele é macho, ele não se guarda puro. A lei do Senhor, a Bíblia diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele diz: fazer tudo segundo quanto nela está escrito. Agora preste atenção à bênção. Então farás prosperar o teu caminho. Não é o teus caminho agora. Agora é o teu caminho. Só existe o caminho. Jesus Cristo. Quando tu estiver dentro da palavra de Deus, pode agradar gregos e troianos. Eu não gosto disso, quer que tenta fazer isso. A gente tem que abrir mão, a gente não tem que ser, né? Preste atenção o que Deus está falando aqui. Preste atenção. E serás bem sucedido. Prosperar, eu acho assim, melhor coisa que tem é o nosso caminho próspero. Eu não estou falando de bem materiais. Hoje eu estou vendo, irmãos, eu estou falando diante de Deus. Se eu não tivesse Deus, eu acho que eu já tinha até pirado de ver tanta barbaridade. E pior que até crente se metendo em tanta barbaridade. Eu creio que Deus está com o seu coração muito triste. Com muitos servos que juraram e até a morte com Jesus. E traíram, igual Judas. E é por isso que hoje as vidas são todas arruinadas. Quer caminho próspero? Quer caminho bem sucedido? Seus filhos abençoados? Essa coronavírus não ter poder sobre a sua vida, sobre a sua família. Satanás não bagunça dentro da sua casa, com seus filhos, com o marido, com a esposa com o esposo, brigando com os vizinhos.
bem-sucedido. Em tudo que você botar a mão, Deus vai fazer você bem-sucedido. As bênçãos na sua vida. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Covarde não tem parte com Deus. Não temas. Não tenha medo. Nem te espantes. Porque o Senhor... Eu vou falar agora para o tempo que nós estamos, que para mim todo o tempo Deus fala isso comigo. Ele diz, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se subo ao céu, lá estás, se faz a minha cama no mais profundo abismo, lá estás, aonde tiver dificuldade. Deus diz, não tenha medo. Quantos crentes, irmão, não metem mais nem a cara na porta, com medo do tal do coronavírus. E o medo atrai para a sua vida tudo que você teme. Aquilo que eu temo me acontece. Justamente hoje eu entendi que o medo vem porque as pessoas estão longe de Deus. Entendeu? Porque se as pessoas tivessem de mão dada com Deus, não tinha ferrolho, não tinha porta, como diz aqui a palavra de Deus, nenhuma dificuldade que viesse sobre a sua vida, porque você sabia que Deus estava de mão dada com vocês, e você estava pisando no terreno de Deus, no caminho de Deus. Ser forte e corajoso. Não tema, nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque eu sou, né? Ele diz, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha o que ele ensinou para Josué. Você sabe que Josué teve as suas lutas vencida, teve as suas dificuldades, mas foi um guerreiro. Moisés foi um guerreiro. Aqui em Deuteronômio 34, é logo atrás, logo no início, aonde começa Josué, tem essa palavra aqui que eu quero deixar para você. Diz assim, olha, capítulo 34, versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo, né, do Senhor, na terra de Moabe. Aí passa aqui, para a gente poder dar tempo da gente concluir, né, aquilo que Deus quer falar. Versículo 9 diz, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele a mão, cheio, ele não pegou qualquer um, estava com um homem cheio do espírito de sabedoria. Impôs sobre ele a mão, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Era um exemplo. Nunca mais levantou Israel, preste atenção, versículo 10, 34, 10, diz, nunca mais levantou Israel profeta algum como Moisés, como quem o Senhor houvesse tratado face a face. E você, quando tem intimidade com Deus, estou falando para todos aqueles, Deus trata face a face. Irmão, Deus é capaz de deixar você parado dentro de um carro escuro onde está chovendo muito, para que você continue fazendo a obra de Deus. E ele diz assim, no tocante a todos os sinais e maravilha que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito. Egito, a gente sabe que foi a maior provação de Moisés, o maior deserto para Moisés. Mas Deus disse, olha, fez na terra do Egito ele foi usado. Ele diz assim, fez na terra do Egito
a Faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra, no tocante a toda a obra de sua poderosa mão, aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés. Grande e terríveis feitos. E é isso que hoje nós temos que fazer na presença de Deus. Um líder capacitado, um líder que realmente ele não vai ter medo, ele não olha para a dificuldade, ele enfrenta os demônios como linha de frente, sabendo que Deus está de mão dada e Deus está com ele. Moisés, à vista de todo Israel, todos viram. Vamos voltar para onde nós estávamos, para fazer aqui o nosso término. Então, aqui em Isaías 45, Deus diz assim, versículo 3, né? Vamos para a gente entender, ele diz, o 4, 5, ele diz, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, toda e qualquer dificuldade. E veja bem, quando você se coloca como líder para fazer, aí vem a riqueza de dar-te-ei os tesouros escondidos. O poder da revelação de Deus. Não é só blá, 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 a pessoa está ali, só, me perdoe o que eu vou dizer. Né? Só pegando coisinhas daqui, tu vai morrer, tu vai ficar vivo, tu vai não sei o quê. Ele diz, não, eu vou te dar, né? Não, o que é o tesouro escondido? São todas as coisas que Deus tem no céu para nós. São as revelações também. São também a intimidade com Deus. Aquilo que nós só podemos ter revelações e ocultas se nós tivermos com capacidade de ouvir Deus. De estar ligado, de ver a nossa igreja, o cara chega totalmente ligado nas drogas, basta um toque, ele cai duro quando ele se levanta, já é com o poder de Deus, nunca mais ele toca nas drogas, nunca mais, nossa igreja não precisa de centro de libertação, porque isso foi adquirido no evangelismo, quebrando todas as, como diz aqui a palavra de Deus, né? As pedras, as portas, né? Os caminhos tortuosos. E como diz a porta de bronze, Deus foi despedaçando e Deus nos deu essa autoridade. E aí vem aquele tesouro, como ele diz, achei o tesouro escondido. E aí há riquezas encobertas que só Deus pode te dar, ninguém mais. Eu posso até ler, mas a revelação da intimidade com Deus, das coisas em oculto. Quando você ora, quando você busca Deus, quando você está num campo, Deus te capacita, porque você precisa ser capacitado para levar homens para ser reis. Pessoas egoístas só querem estar com aquela multidãozinha que só faz evangelizar, não levantam líderes. Nós temos que levantar líderes que sejam um povo de Israel. Entendeu? E ele diz, presta atenção, ele diz que te chama pelo teu nome. Como é o seu nome novo hoje? Jacó era Jacó, que era o tupador, ladrão, mentiroso, tudo que não prestava. Depois Deus chamou ele de Israel. Como está o seu nome? Será que
Deus está te chamando pelo novo nome? Ou é aquele mesmo nome preguiçoso que está na igreja, que não tem coragem de se levantar para Deus? Aquela pessoa que não faz nada para Deus e quer as bênçãos de Deus, quer ter intimidade, quer até ensinar os seus líderes. Ele diz, e Deus ainda continua, ele diz, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, nova pessoa, nova atitude, nova paixão, nova criatura, sempre Deus em primeiro lugar. Te chamei, ele diz, pelo teu nome, e te pus um sobrenome, ainda que não me conheces. Sabe qual é o sobrenome? Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Jesus. Todos vão ver, esse aí é um filho de Deus. Esse abençoado. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Não adianta você tentar fugir da presença de Deus. Não adianta você buscar nas coisas do mundo, nas orgias do mundo, para ser feliz, que você não vai encontrar felicidade. O único Deus é o Deus que deu seu único filho para morrer por nós. Para que hoje você tivesse paz, um casamento firme, uma vida abençoada, livramento de Deus. Você pudesse ver até na situação difícil, Deus trazendo comida para você. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Quando você decide na sua vida ser um líder, o líder como ele falou com Josué, sem medo, com coragem, sem temor de alguma coisa e forte. Aí vem as bênçãos, né? Ainda que você não conheça Deus, para que saiba, até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Você pode buscar ajuda em qualquer outro, você não vai encontrar. Felicidade em outro você não vai encontrar. Dentro do coração do homem tem um vazio. Ele pode ter a mulher, os filhos mais bonitos, mas aquele vazio só quem preenche é Deus. Ele não vai encontrar fora de Deus felicidade. Ele não vai encontrar fora de Deus segurança. Não há outro Deus. Oh, entendeu, meu irmão? Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Aí ele diz, eu formo a luz. Eu formo a luz. O que é a luz? O que é uma luz? Brilhando. Ela ilumina nosso dia, nossa casa. Deus é a luz da nossa vida. Aonde você estiver, no mais fundo do poço, Ele ilumina o teu caminho. Você pode estar em trevas. Quando você encontra com Jesus, Ele te dá luz para o teu caminho. Pode ser um drogado, pode ser um assassino, pode ser quem for. Mentiroso, ladrão. Eu tenho luz para os teus caminhos. E Deus continua dizendo assim, e crio as trevas. O que é criar as trevas? Você sabe o que é trevas, irmão? É tudo aquilo que é de pior na nossa vida, de ruim. São trevas. Um casamento que ninguém se entende é trevas. Um filho que quer matar a própria mãe é trevas. Uma pessoa que não sabe se dominar pelo poder do Espírito Santo, é possessa por sexo. O sexo é feito por Deus.
Mas, né, pro âmbito do casamento, mas as pessoas são possessivas. É trevas. Trevas é tudo aquilo. Deus diz, eu crio as trevas. Você está no controle da minha vida. Se você não quiser saber de mim, são trevas na sua vida. Você não tem ferrolho, né, quebrado. Você não tem nada. Irmão, estou falando aqui porque meu casamento era trevas. Chegava no final de semana, não tinha paz nenhuma na minha casa. Era só discórdia. Meu esposo, porre, jogado. A gente bebia. Hoje, ninguém tem mais vontade. Entendeu? Porque hoje Deus é luz, luz, luz. Deus mostrou a luz dele. Ele iluminou as nossas vidas. Eu louvo a Deus pelos filhos, eu louvo a Deus pela igreja, eu louvo a Deus por tudo que Deus iluminou na minha vida. E pela visão que Deus me dá pelo reino. Infelizmente, muita gente acha esse povo é meu, esse povo irmão, o povo é de Deus. Nós temos que levantar um povo em Israel para o Senhor Jesus. Entendeu? Então ele diz, eu formo a luz e crio as trevas. Você está vendo como Deus cria as trevas? Para a gente ver que ele existe. Isso que está acontecendo hoje no mundo é trevas. E aqueles que vivem neste mundo sem Deus estão em trevas. Não conseguem sair desse medo, desse terror. Gente ficando totalmente possuída. Com problema sério, né? De medo. Estão entrando em transe. Tem medo da morte, tem medo de tudo, porque falta de Deus na sua vida. Vive tudo numa opressão só. Aí se eu arranjar um outro homem, eu vou ser feliz. Você não vai ser feliz se você não é um homem que vai lhe dar felicidade. Luz é o Senhor que ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não andará em trevas, mas na luz. Faço a paz. Faço a paz. Hoje eu digo, Deus fez a paz na minha vida. Quantos podem dizer hoje aí, Deus fez a paz na minha vida? Deus faz, irmão. Ele não vai fazer, Ele faz a paz na nossa vida. Se você não quer saber de Deus, você não tem tempo para Deus, como você quer os ferrolhos? Você quer andar de mão dada com Deus? Jesus veio como um homem. Ele mostrou que como homem, tão pouco, né? Ele reinou na terra, mas foi só bênção. Ele olhou para Deus, ele fez o trabalho de Deus. Ele diz, faço a paz. Agora preste atenção, e crio o mal. Crio o mal. Muita gente diz que Deus não faz isso. Irmão, Satanás só tem poder se Deus der poder para ele. Se Deus não der poder, ele não tem poder de fazer nada. É um derrotado. Por isso que temos que andar, eu sou Deus e não há outro. Cria o mal, para a gente ver que existe um Deus. E Deus não quer isso para nossas vidas. Somos nós, pelos nossos pecados, pela nossa rebeldia contra Deus, que puxamos essas malignidades para nossas vidas. Eu sou, o Senhor de Israel. O Senhor, faço todas coisas. Aqui em casa, graças a Deus, todo mundo tem um olhar de líder, porque vem os seus pais. E a gente não quer ser qualquer líder não, irmãos. Nós queremos um povo santo, nós queremos um povo que ande no caminho de Deus, que ande de mão dada, que sejam líderes.
entendeu? Deus já fez a parte dele por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. A volta do Senhor está perto. O que é que você tem feito para Deus? Para mostrar que Deus é com você. Hoje eu sei todos, Jean está dando som para cá. Hoje eu sei todos, que realmente têm interesse por Deus. Eu louvo a Deus por você. E veja aqueles que se acomodaram. É como se Deus não existisse na sua vida. Estão se guardando. Até quando? Pergunte quantas vezes. Eu acho que se eu passei álcool na minha mão, foi 2 vezes. Uma que eu entrei na igreja, para poder a gente mostrar para os irmãos. E aqui em casa, uma vez só, que eu tinha pego em dinheiro, em coisa assim, eu fui pegar o neném e passei o álcool. Mas medo eu não tenho até hoje. E nunca esse mal veio sobre mim, nem vem. Então, quero dizer aos irmãos, tenha na sua vida uma figura de Josué. Leia, faça uma boa meditação. Aqui em Isaías 45, se nós não tivermos no campo de Deus, não tem bênção na nossa vida. Você pega, como diz a Bíblia, e vai embora tudo. Mas quando temos Jesus, Ele é aquele que, como ele diz, aquele ungiu a Sírio. Ele unge a mim, a você, a cada um daqueles que se dispõem a andar de mão dada com Deus. Isso, aí você vai conhecer os tesouros escondidos de Deus. Tesouro escondido, não é só você ler a Bíblia e entender um pouquinho, não. São coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado para nós. Então, esse é o preparo. Quer conhecer as coisas ocultas de Deus? Não faça porque alguém lhe manda. Não faça por qualquer ajuda, faça porque você é um apaixonado. As bênçãos vão vir na sua vida e você será mais que vencedor. Saia, fale para o mundo, que o mundo hoje está precisando. Deus está deixando o mundo, todo mundo carente, que é para a gente poder ganhar o maior número de almas e fazer líder, né? Como diz aqui a palavra de Deus. Fazer líder, homens corajosos, homens fortes, homens valentes, homens que pisem no campo de Deus. E aí nós somos mais que vencedores. Amém, irmão? Quero agradecer a todos os irmãos que estão nos ajudando na igreja. Quero agradecer, né, você que tem sido fiel com Deus no seu dízimo e nas suas ofertas. E a gente tem visto, você tem visto que, como Deus também tem sido fiel com você, né? Eu vejo até que essa ajuda, eu creio que é justamente que os filhos de Deus, a gente se preocupou orando para que não viesse faltar para eles. Eu louvo a Deus por isso, né? E graças a Deus que está, todo mundo que já está começando a botar sua mão no arado, já está conseguindo mais, porque Deus é conosco. E quero lhe dizer que você já é mais um vencedor. Tome só uma atitude de ser um sucessor de Moisés, um Josué da vida. Amém? Que Deus abençoe e que dê uma semana de muita bênção. Não se esqueça, né? Nós vamos ter essa semana já uma nova programação. Nós vamos ver como a gente faz melhor para a igreja. Sexta-feira agora vai ser a reunião da liderança. Vamos estar na igreja, orando, louvando a Deus. Toda a liderança de célula, de pastores, missionários, tá bom, irmão? Vamos estar lá e vai ser uma bênção. E na segunda-feira todos
os adolescentes na igreja, né? A liderança dos adolescentes. Se algum jovem puder e der 116 pessoas, está ótimo. Senão a gente vai ver outra noite que dê também os nossos jovens. Amém? Que Deus abençoe e você tenha, né? A igreja está aberta de 8 até umas 8h30, até os meninos disseram que até 9 horas estão por lá. Então vá lá, leve o seu dízimo, a sua oferta, agradeça a Deus. Vamos já ter também as nossas... Eu creio que na segunda-feira a gente já vai estabelecer as nossas orações do meio-dia, que vai poder ter já, eu acho que a partir de terça-feira, talvez a gente já tenha a nossa oração do meio-dia. Amém, irmão? Vamos deixar segunda-feira para os adolescentes e orar e buscar a Deus. Feche os seus olhos. Vamos ungir essa água abençoada. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem sido na nossa vida. Pai, muito obrigado pelo Teu poder. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque, Senhor, Tu nos ensinas coisas em ocultos. Tu nos mostras o Teu reino. Obrigado, Senhor, por cada um que hoje está colocando esta água, ungindo. Se tiver alguma enfermidade no sangue, no fígado, ó meu Pai, caia por terra. Mostra agora o Teu amor, quebra os grilhões, todo o poder dos infernos, Senhor. Seja sempre a luz da nossa vida, ilumina os nossos caminhos, nosso caminho, Senhor, e dá a cada um dos Teus filhos a Tua luz, a Tua paz, a Tua misericórdia e a Tua cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber. Que Deus abençoe com toda a sorte de bênção. Eu estou orando muito por você que tem nos ajudado na igreja. Você é uma bênção. Eu louvo a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém.